Olá, pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já puderam ver aí pela introdução, eu vou fazer uma breve resenha dos filmes que estão aqui neste box, o box Adaptações Literárias, que é mais um lançamento da Obras-Primas do Cinema. E caso você queira adquirir esse box, eu vou deixar o link da Colecione Clássicos aqui na descrição, porque é lá que vocês podem comprar. A Colecione Clássicos, para quem não sabe, é a loja oficial da Obras-Primas do Cinema. Então não esqueçam que se vocês gostarem do vídeo, deixem aí o seu like, deixe aqui nos comentários se você já adquiriu esse box para sua coleção ou se você conhece esses filmes, que inclusive eu quero comentar um pouquinho sobre eles e deixar aqui já bem claro, né, que são adaptações lá da década de 30, 40, mas que possuíram refilmagens e eu vou comentar quais foram essas refilmagens aqui, beleza? Então é isso e vamos lá! Gente, sobre o box, primeiramente, eu quero dizer assim que eu achei maravilhoso o design desse produto, porque além de ele ter uma cor muito bonita, né, que lembra aqueles livros antigos e tal, aqui do lado, não sei se vocês perceberam, mas ele tem um detalhe na lombada que de fato parecem páginas de livro, né? Eu achei isso muito legal. E o box tá incrível, né? Olha só essas imagens aqui, gente. Que coisa mais linda! Tá muito caprichado, os discos também, combinando aqui com a arte externa, né? Eu achei, nossa, tudo muito bonito mesmo. Então, Obras-Primas está mais uma vez de parabéns por trazer mais esse produto maravilhoso aqui para os colecionadores. E agora eu quero comentar um pouquinho sobre os filmes, né? Que é para isso que estamos aqui. E vou começar falando então sobre o primeiro filme do disco 1, porque são 2 discos, né? Inclusive já quero ressaltar aqui que todos os filmes aqui são apenas legendados, tá, gente? Então o idioma é inglês, com legendas em português. São filmes em preto e branco, tá? E além dos filmes, a gente tem alguns extras. Os extras são especiais sobre os autores dos livros. Então, por exemplo, a gente tem aqui um especial sobre o Oscar Wilde, que foi quem escreveu o Retrato de Dorian Gray. Temos também o especial sobre a Louisa May Alcott, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, né? Depois temos também especial sobre Edith Wharton e sobre Herman Melville. Todos eles escritores aqui, então, das obras que deram origem a esses filmes, né? Então vamos lá, gente. Vou começar pelo Retrato de Dorian Gray, que é o primeiro filme do disco 1. Esse filme aqui, O Retrato de Dorian Gray, ele é uma adaptação de 1945 e eu achei maravilhosa. E assim, me surpreendeu porque eu já tinha assistido um filme, né, uma adaptação do Retrato de Dorian Gray, que era de 2002. E aquele de 2002, meus amigos, eu achei uma bela de uma bosta. Só que esse aqui de 1945 é maravilhoso. Eu, assim, quando eu assisti esse filme de 2002, na época, eu achei que só existia ele, né, e beleza, né, eu muito inocente. Aí eu fui pesquisar, eu descobri que não existe apenas só esse de 2002, como existe um de 2009, um de 99, um de 73, aí tem esse de 1945, e se não me falha a memória, tem mais alguma outra adaptação que não chega a ser um filme, acho que é tipo uma minissérie, alguma coisa assim, mas eu não encontrei informações sobre as datas, tá? Mas então, nas minhas pesquisas, já são ao todo aí 5 adaptações do Retrato de Dorian Gray, e provavelmente deve ter até mais, né, que eu não conheço, mas se você conhece mais adaptações dessa obra, já aproveita e já deixa aqui nos comentários. Então, falando um pouquinho sobre essa adaptação de 1945, eu achei ela maravilhosa, os atores são maravilhosos, o ator que faz o Dorian Gray, ele tem uma beleza assim tão diferenciada que o cara parece até um boneco, gente. A hora que eu comecei a ver o filme, eu pensei, nossa, mas esse cara ele é tão bonito que ele chega a ser estranho, né? Mas eu acho que era realmente essa a impressão que eles queriam dar. E pra quem não sabe do que se trata essa história, é o seguinte, o Dorian Gray, ele acaba posando lá pra um amigo dele fazer uma pintura dele, né? Então por isso que é O Retrato de Dorian Gray. E ele vai lá, né, faz aquele quadro maravilhoso e tal, só que ele acaba meio que fazendo um pacto, digamos assim, né? Sem saber que fez aquele pacto através de a leitura de um livro, alguma coisa do tipo, que nesse pacto ele meio que fala, né? Porque
tem aquela coisa, as palavras têm poder, né, gente? Então ele fala ali que ele daria tudo pra poder ter aquela beleza dele pro resto da vida, pra não envelhecer e tal. E de fato é o que acontece. Ele tem a beleza dele preservada ao longo dos anos, só que o Dorian Gray, ele já está sendo mal falado na sociedade, né, por causa dessa treta aí, né, que as pessoas querem saber o que ele andou fazendo pra já tá aí nas quebradas há tanto tempo e continuar com a mesma cara, né? Qual será a plástica que ele fez? Que naquela época eu acho que não tinha plástica, né? Tanta pau. Só que o que as pessoas não sabiam é que esse quadro que foi pintado ali dele, nesse retrato, na verdade estava envelhecendo no lugar dele. E não só envelhecendo, mas ficando com uma aparência assim meio demoníaca, né? E ele guardava aquele quadro às 7 chaves, porque aquele ali era o segredo da juventude dele, né? E aí no final dá umas treta lá, tal. Eu não vou revelar aqui o que acontece no final, mas gente, é um filme muito bom, super recomendo essa adaptação. Eu só assisti essa de 45 e a de 2002. As outras que eu citei aqui, de 1970, de 99, de 2009, não assisti ainda. Mas se você já assistiu, se você tem um feedback para me passar, então deixa aqui nos comentários. Bom, e o próximo filme que nós vamos comentar aqui agora é o filme No Tempo da Inocência. Ele é de 1934 e ele é uma adaptação do livro A Época da Inocência. E muito que bem, acho que alguns aí já devem saber que existe um filme chamado A Época da Inocência, e esse filme é de 1993. E essa Época da Inocência, inclusive, ele é super famoso, né? Ele tem a Winona Ryder, a Michelle Pfeiffer, ele é dirigido pelo Scorsese, enfim. A história desse filme, ela tem ali um triângulo amoroso, né? Ela envolve um triângulo amoroso, e além desse triângulo amoroso, ela fala justamente sobre a época da inocência. O que seria a época da inocência? Eu acho muito legal assistir esses filmes e perceber o quanto a sociedade evoluiu, né? Aqui nesse filme eles falam muito sobre o que a sociedade vai pensar, né? O que os outros vão pensar sobre X, sobre Y, enfim, vou dar uma resumida na história. Tem um cara que o nome dele é Newland, ele é advogado, né? Advogado. E ele está em um noivado com a May, que é uma moça de uma família também muito nobre, que naquela época lá era tudo casamento arranjado, rico só casava com rico, pobre só casava com pobre. E aí eles já estavam ali, né, prontos para se casar, aquela coisa toda, até que aparece na vida deles a Ellen, que é prima da May. Ela que tinha se separado, né? Ela era casada, acabou se separando do marido e volta ali para a cidade onde eles estão. Só que aí, essa Ellen, ela começa a, tipo, meio que dar mole pro advogado lá, né? Advogado, gente, eu vou falar advogado errado de propósito mesmo, tá? Porque eu acho muito legal falar advogado, então não precisa me corrigir aqui nos comentários não, tá? Enfim, voltando aqui. Então, olha só que talarica que é essa Ellen. Ela começa a dar mole pro advogado, que é noivo da prima dela, e ele também, muito safadinho, ele também fica ali dando mole pra ela, enfim, né? Então os dois começam a meio que ter praticamente um caso, e aí eles querem assumir aquele caso, mas ao mesmo tempo eles não querem fazer escândalo e aquela coisa toda, e se torna ali então um triângulo amoroso, né? Como eu disse aqui, esses filmes geralmente eles retratam essa coisa da sociedade, né? O que os outros vão falar e tal. E assim, essa moça que ela era separada, né? Separou e ainda veio fazer talaricagem com a prima, né? Ela já tava meio que sendo mal falada por vários outros motivos. Um dos motivos, inclusive, era o fato de que quando ela se separou, que ela veio morar nesse outro lugar novamente, né? Não lembro se ela alugou ou comprou, né? Enfim, uma moradia num bairro que era um bairro mal visto pela sociedade. E aí a gente pensa, poxa, que bairro é esse, né? O que será que tem de errado nesse bairro? Aí em um determinado diálogo ali, eles comentam que nesse bairro tinha pintores, músicos, enfim, artistas em geral. Então naquela época, os artistas, eles eram vistos como marginais. Então tem vários debates ali bem interessantes durante o filme, e como eu falei, tem essa adaptação aí de 1993,
adaptações, né? Eu não sei se existem outras adaptações, mas se vocês conhecem outras adaptações dessa história, já aproveita e já deixa aqui nos comentários. Agora no disco 2, nós temos aqui, abrindo o disco, o filme As Quatro Irmãs, que ele é de 1933. O livro se chama Mulherzinhas. Ele já foi adaptado umas 200 vezes, gente, sério. Eu conhecia apenas 3 adaptações desse livro, né? E eu fui dar uma pesquisada e eu vi que tem muitas outras. Eu até anotei aqui para não me perder, então vocês vejam bem. Tivemos essa de 1933, que é essa aqui do box, né? E aí, em 1949, teve uma outra adaptação chamada Quatro Destinos. Em 1994, teve a adaptação Adoráveis Mulheres, que é uma das mais famosas, que inclusive também tem a Winona Ryder ali no elenco. Aí, em 2018, eles fizeram uma adaptação mais moderna, né? Intitulada Little Women. Aqui pro Brasil não ficou muito conhecida, eu não sei se teve uma tradução, mas Little Women é mulherzinhas também, né? Enfim. E assim, todas as adaptações, pelo que eu conheço, né? Elas têm essa pegada, uma vibe mais antiga mesmo, né? Mais clássica e etc. E essa de 2018, não. Ela se passa, tipo, nos dias atuais mesmo. E aí, por fim, a gente teve a de 2019, que é a Adoráveis Mulheres, né, que também ficou bem famosa. Então, são essas as adaptações que eu conheço, mas se você conhece mais alguma, aproveita e deixa aqui nos comentários. E falando sobre a história central desse filme, né, barra livro, dessa história mesmo, quem são essas mulherzinhas, né? Quem são as adoráveis mulheres? Quem são as quatro irmãs? Então, as quatro irmãs, como o próprio nome diz, né, são 4 irmãs que a gente vai acompanhando o dia a dia delas. Elas moram ali com a mãe delas, né, que passam muita dificuldade porque o pai delas está na guerra. Então elas estão passando dificuldades financeiras, elas têm que se virar ali como podem. Nesse meio tempo, um vizinho delas, que é mais rico e tal, começa a ajudar elas. Uma delas acaba ficando muito doente, então tem esse drama todo. Na verdade, assim, o filme ele tem muita coisa engraçada, muita cena engraçada. As personagens são bem cativantes. Tem uma personagem ali que é a mais novinha, que ela é bem chatinha, bem mimada, mas isso não faz com que o filme fique chato ou que perca o brilho, muito pelo contrário, na minha opinião, é uma personagem assim engraçadinha, né, que deixa o filme bem interessante também. E aí vão acontecendo essas coisas, né, a história vai se desenrolando nas atitudes das irmãs ali, na convivência delas, nas dificuldades delas, enfim, é um filme bem light, assim, bem bacana pra se assistir em família, inclusive, eu super recomendo. E é isso, gente, se vocês conhecem mais alguma adaptação do livro Mulherzinhas, além dessas que eu já falei aqui, aproveita e já deixa aqui nos comentários. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos aqui no segundo disco o Moby Dick, esse daqui de 1930, né? Que inclusive, gente, é o único que eu realmente li o livro e que eu posso dizer assim, ó, esse filme foi fiel ou esse filme não foi fiel, enfim, porque os outros filmes ali, eu só assisti os filmes mesmo, não li o livro, né? E o Moby Dick, eu tenho o livro aqui, gente, ó, tudo bem que é uma edição adaptada e ilustrada, então aqui no meio tem várias ilustrações e tal, e inclusive a leitura desse livro é um pouco maçante, então eu não terminei de ler esse livro, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês é que essa adaptação aqui do box, esse filme que tem aqui no box, ele não é a mesma história do livro, ele tem algumas diferenças. Inclusive eu achei assim que eu tava ficando louca quando eu comecei a assistir esse filme, eu pensei, gente, mas peraí, esse daí não é o Moby Dick que eu conheço? Como assim, Totopão? Mas aí eu fui pesquisar e aí eu descobri que realmente essa adaptação, ela é diferente de propósito. Eu vou contar pra vocês como que é a história do Moby Dick do livro e depois eu vou contar como é que é a história aqui do filme, tá? Moby Dick, né? Então Moby Dick é uma baleia branca, cachalote, e aqui na verdade no livro a gente tem essa história da caça ao Moby Dick narrada por um dos marinheiros, digamos assim, né? Que vai lá no barco e tal, ele vai trabalhar lá nesse navio pesqueiro e quando ele começa a trabalhar lá nesse navio, ele se depara com o capitão Ahab, que ele não tem uma perna, ele tem uma perna de pau, na verdade, porque a perna dele foi comida pela baleia Moby Dick. E aí ele vai nessa viagem com o intuito de caçar Moby Dick por vingança. Ele não quer caçar para fazer óleo ou para fazer outras coisas, né? Porque o pessoal caça baleia para fazer essas
essas coisas aí, né? Só que aqui neste filme aqui, o de 1930, é como se eles estivessem contando a história do que aconteceu antes deste filme aqui. Porque nesse livro, a gente tem até a cena em que a Moby Dick come a perna ali do Ahab, né, do capitão. Aí mostra ele indo lá, colocando uma perna de pau e etc. E além disso, também tem uma outra coisa que é bem diferente, que envolve aqui um romance do capitão Ahab com uma mulher que aqui no livro não existe, gente. Eles inventaram ali para essa adaptação, eles adaptaram de uma forma bem diferente, então, né? Aí quando ele tem a perna comida pela baleia, ele fica todo inseguro porque ele pensa, pô, ela não vai mais me querer, né? Porque agora não tem uma perna, blá blá blá, aquela coisa toda. Então, assim, não que seja um filme ruim, até porque é uma história boa, só que é diferente do que está neste livro aqui. Houveram outras adaptações de Moby Dick para o cinema, uma mais antiga, da década de 20, se não me falha a memória, aí depois veio essa de 1930, depois teve a mais famosa, que foi lá da década de 50, e acredito que tenha uma de 2010 também. Pode ser que existam outros filmes baseados na história do Moby Dick, né? Mas eu não consegui encontrar mais nada assim muito concreto sobre isso. Se você conhece mais alguma adaptação de Moby Dick, aí já aproveita e já deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse box aqui, os filmes são maravilhosos e eu espero muito que tenha novos volumes, né? Estou ansiosa aí para conhecer novas adaptações literárias. E vocês gostaram da resenha de hoje? Deixa aqui nos comentários. Comente se você também já adquiriu o seu box de adaptações literárias. E quem quiser adquirir, se não adquiriu ainda, não esqueça que eu vou deixar o link da Colecione Clássicos aqui na descrição, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!